A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis, nos lembrando do tema do trimestre, uma viagem pelo Novo Testamento. Hoje estaremos tratando da lição de número 9, que traz o tema o Evangelho de João. Recapitulando, falando sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e agora o Evangelho de João. Tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 14, que nos diz desta maneira: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá bem? João, capítulo 1, versículo 14, nos lembrando que esta aula ela será ministrada nas igrejas no dia 1º de junho de 2025. Vamos para os objetivos da lição, né, que são os 3 objetivos principais. Obviamente nós temos outros alvos, né, outros objetivos, porém os principais são estes aqui. Saber a que público é destinado o Evangelho de João. Falamos sobre o público de Mateus, o público de Marcos, o público de Lucas e agora vamos ver o público-alvo de João. Conhecer a linguagem utilizada pelo autor. Né? Falamos bastante sobre a linguagem a ser expressa pelos escritores dos demais evangelhos. Também parábolas, figuras e assim sucessivamente. Terceiro, identificar as características de Jesus mais enfatizadas no livro. Então, aqui nós vemos esta particularidade. Tá? Por isso, 3 evangelhos sinóticos, João está ao lado, porque nós vamos ver estas características, o porquê, né? Quem é o público-alvo de João e as características de Jesus mais enfatizadas neste livro, quer dizer, neste Evangelho de João. E nós começamos, obviamente, com aquela nossa forma de destacar através de algumas palavras, e toda esta parte ela está dentro do versículo-chave, do texto áureo, né, do texto principal que baseia, que norteia esta lição, que é o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14, certo? Então, vamos ficar agora parados por alguns minutos dentro dos objetivos da lição. Quem é o público destinado, qual a linguagem utilizada e as características de Jesus. Tá bom? São características da pessoa, a personalidade, o caráter, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que João? Nós estamos vendo há vários meses sobre este assunto, nós vamos, tanto é que eu coloquei aqui a recapitulação novamente, porque nós veremos muito do que nós já temos visto. Aí a pessoa pode dizer assim, mas, irmão, não fica enfadonho. Pelo contrário, a repetição, ela traz a perfeição. Quanto mais nós repetimos a prática de DT, mais, vamos dizer assim, mais aptos, mais capacitados nós estamos. Porque a repetição, ela traz aí, não é um decoreba, estou dizendo de repetição. Quando nós vemos um assunto várias vezes, à primeira vista nós temos um ponto, à segunda vista nós temos um outro, às vezes deixamos escapar uma particularidade naquela outra leitura que fizemos, e agora nesta nós já encontramos algo diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é um manancial, quer dizer que ela, você vai ver água ali todos os dias, não quer dizer que é a mesma água, pelo contrário, um manancial vivo, a água vai se renovando, né? Ela vai tomando outros, ela vai indo embora, vai seguindo o seu rumo e aquela, vamos dizer assim, aquela bica, aquela fonte, ela vai se renovando, apesar de irmos lá todos os dias e vermos água
cristalina, nós sabemos que não é aquela que estava no dia anterior. Ela pode ter sido utilizada por humanos, por animais, ou simplesmente seguido o seu curso. Então, quando nós falamos de recapitulação, nós falamos do ponto importante, que muitas pessoas não têm esse costume de voltar, né? Fez uma determinada coisa, ele volta. Às vezes nós voltamos para ver se está bem feito, outras vezes nós voltamos ao início para ver se não esquecemos nada, ou então meramente voltamos para quê? Para esta qualidade que eu estou falando, que é você notar alguns pontos que talvez tenha passado em branco na sua primeira leitura, na sua primeira feitura, naquilo que você fez. Então, chamamos de recapitulação. E o versículo de número 14, ele nos traz lições importantes. Num versículo, né, nós poderíamos dizer, se pegássemos todo o capítulo 14, nós teremos uma lição imensa, mas o capítulo 1, mas somente o versículo 14, ele já nos dá a base, o fundamento, a ideia, a visão que João quer transmitir ao seu público-alvo, tá bem? Vamos falar, então, já falamos bastante vezes sobre público-alvo. Lembramos-nos que Mateus, o público-alvo, eram os judeus. Então, para falar aos judeus, ele falou de Jesus Cristo sendo o rei, porque os judeus estavam esperando este rei, este Messias. Marcos, ele fala aos romanos e ele apresenta Jesus Cristo como servo sofredor. Já falamos isso 2 vezes. Então, o que acontece? Por que o servo sofredor? Porque a igreja de Roma estava sofrendo. Os romanos, os gentios romanos estavam sendo perseguidos, né? Mesmo tendo todo o privilégio de uma cidadania romana, mesmo assim, esses direitos, estes privilégios, eles eram passados por cima e agora eles estão sofrendo. Então, Marcos apresenta que o seu Senhor também é um servo sofredor. Tá bem? Quando olhamos para o Lucas, o grego, ele está escrevendo quem é o público-alvo, são os gregos, e como os gregos buscam a sabedoria, ele apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito. Então, nós temos público-alvo. Então, por que João ele está, vamos dizer assim, fora da questão dos evangelhos sinóticos? Porque o evangelho de João ele traz uma visão, uma perspectiva, um ponto de vista um tanto quanto diferente dos demais. Por quê? Enquanto Mateus fala aos judeus, Marcos fala aos romanos, Lucas fala aos gregos, João está escrevendo para quem? Para a igreja. Então ele vai apresentar Jesus Cristo não como um rei, não como servo sofredor, não como homem perfeito, mas apresenta como Deus. Nós vamos ver em todo o Evangelho de João esta característica, esta apologia à deidade, à divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Porque nós veremos no decorrer que, veja, no primeiro tópico que nós temos da lição, vai nos apresentar o quê? Que João ele é um combatente, os demais também, mas um pouco com mais afinco, João, combatendo o quê? Heresias que questionam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então é mais ou menos esta ideia, este é o rumo que vai seguir o Evangelho de João. É aquela defesa da divindade. Nós lembramos, né, de outras lições, principalmente da lição do Juvenis, quando falou sobre as falsidades, o que é certo, o que é errado, sobre as falácias, sobre tudo aquilo, sobre as mentiras, e trouxe-nos muita luz. Eu disse que guardaria aquela revista em especial e ela está realmente guardada. Está guardada de quando em vez eu dou uma olhadinha ali, eu volto novamente à lição dos juvenis para me atualizar. Então, veja, corroborando com a ideia de que, às vezes, recapitular não precisa ser uma ideia enfadonha. Pelo contrário, você está se especializando, você vai lembrar com maior facilidade, porque você viu aquilo muitas vezes, você ouviu muitas vezes. Então, nós vamos ver o quê? Em João, um combatente contra os hereges. Tá? Se você voltar a alguns vídeos passados, né, trimestres passados, você vai ver aulas completas sobre estes heresiarcas. A lição chamava-os desta maneira, tá bem? Então, vamos sempre dar uma olhada aqui.
Por que João? Então, João, ele vem com esta característica, né? Talvez ali eu fique muito... apresentar Jesus Cristo como Deus. Por quê? Uma das tentativas desses hereges era justamente provar que Jesus não podia ser Deus, não tinha como ser Deus. E eles apresentam as suas opiniões. João, no contrário, ele vem com provas. Provas o quê? Provas que comprovam a deidade, a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Então vejam bem, enquanto aqui nós temos o sinótico, aqui nós temos João escrevendo para a igreja, é o seu público-alvo, é a igreja que está nascendo por completa e apresentando o Senhor Jesus Cristo como uma divindade, como Deus. Tá bem? Então, quando passamos e prestamos atenção, agora eu pus a recapitulação e algumas coisas que nós vamos falar aqui justamente serão algumas lições, algumas observações que nós já fizemos em outras aulas, tá bem? Começa o versículo de número 14 de João, capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne, tá bem? Dentro desta parte do versículo, vamos chamar de parte A do versículo, nós temos importantes lições. Eu separei se fez, quer dizer, no ensinamento de que por vontade própria, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se oferece para quê? Para vir habitar entre nós, tá? Para vir habitar, para se fazer carne, quer dizer, carne no sentido de de encarnar, vamos dizer assim, dentro das suas duas naturezas, a natureza humana, ele assume, ele se apresenta para habitar entre nós. Obviamente que nós perguntamos, mas quem se fez carne? Quem se tornou humano? Quem encarnou para habitar entre nós? O Verbo. E já ligamos o Verbo à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós estamos vendo a palavra de Deus completa, em sua completude, na íntegra. Quando olhamos o Senhor Jesus Cristo, o seu modo de vida, o seu modo de se apresentar, o seu modo de manifestar a glória de Deus, de manifestar tudo aquilo que o Senhor Deus representa para nós através de sua palavra, nós olhando para Cristo, nós estamos olhando para a palavra de Deus. Então ele se faz o verbo. O que é o verbo? É o Logos, é a palavra. O Senhor é a palavra de Deus viva andando no meio de nós. Tá bem? Ele se faz carne que? Para habitar. Habitar aqui não é só uma questão de morar entre nós, mas, veja, de participar em todos os aspectos da vida humana. O Senhor Jesus Cristo, ele não se limita só a encarnar e simplesmente estar no meio de nós, habitar, como se fosse uma questão de moradia, de morar entre nós, de ficar entre nós. Pelo contrário, mas ele participa em tudo, de todos os aspectos da vida humana, de todos os aspectos da vida humana. Porque ele não conhecia estes aspectos, ele não sabia o que era isto, ele não sabia o que era aquilo. Não, pelo contrário. Ele vem também para quê? Para cumprir as exigências da lei, deste sacrifício. Todas as exigências da lei para que a vontade de Deus, para que o plano de Deus se cumpra entre nós, está esta questão do Senhor participar de todos os aspectos. Tanto é que o escritor aos Hebreus diz que para quando nós irmos até Ele, nós vamos confiadamente, nós vamos ousadamente, porque nós temos certeza que Ele sabe do que nós estamos falando, do que nós estamos passando, pelo que estamos passando. Por quê? Porque Ele participou de toda, excetuando, vamos repetir isso constantemente, excetuando o pecado. Tá bem? Porque ele habita entre nós, contudo, ele não peca, não pecou, não peca, nunca pecará, quer dizer, mas ele participa, vamos dizer assim, ele participa de todos os aspectos da vida humana. Nós já falamos isto muitas vezes, tá bem? Se você for falar de aspectos alimentares, ele participou de tudo isso até o ponto de sentir fome, necessidades fisiológicas, ao ponto de dormir, sentir sono.
né, os aspectos naturais da vida. Ele nasceu, né, a não ser sua concepção miraculosa pelo Espírito Santo, mas ele nasce, Maria vai ter uma gestação normal de 9 meses, ele nasce normalmente como todas as crianças, ele vai ter a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua mocidade e a sua fase adulta. Então veja, ele passou por todos os aspectos da vida, ele habitou entre nós, quer dizer, ele praticamente foi um de nós, ele foi um de nós. Tá bem? Aí você vai dizer, a pessoa pode dizer assim, então é porque ele não sabia o que é a dor de um ser humano. Não, ele sabe o que é a dor do ser humano, ele sabe quais são as necessidades, mas ele precisava vir para quê? Para que se cumprir a justiça. Quando João Batista diz, eu tenho que ir a ti, o Senhor vem a mim, ele diz assim, importa, eu até entendo, primo, até entendo, João, mas veja, nós precisamos cumprir a justiça, quer dizer, tudo aquilo que a lei exige, nós precisamos cumprir. Tá? Depois nós vemos, ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Quando falamos de unigênito, nós estamos falando de uni, quer dizer, o único a abrir uma madre, na questão de nascimento natural, tá bem? Que nós já conhecemos. Tá bem? Então eu coloquei aqui a questão de único, o contrário de um ventre que gera mais de um filho, o primeiro é primogênito, é o primeiro a abrir uma madre. Mas a questão do unigênito do Pai é para veja, Jesus Cristo foi criado? Não, como Deus ele é eterno. Então veja, o termo unigênito do Pai é para referir-se à igreja num momento específico da vida do Senhor dentro deste plano de Deus, dentro desta história, vamos dizer assim, da história da salvação, do plano redentor do nosso Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é único dentro do quê? De uma especificidade, tá? Um ponto específico dentro de plano de redenção. Por quê? Ele não pode ser o Filho unigênito na concepção humana, como nós fazemos. Por quê? Porque Jesus Cristo não é nascido. Jesus Cristo é eterno. Não tem princípio e não tem fim. Tá bem? E na outra questão, nós vamos ver que o apóstolo diz que ele é o primogênito de uma geração. Quer dizer, veja, espiritualmente, ele é o primeiro de uma linhagem de filhos que serão resgatados, que serão adotados, que serão chamados, inseridos, né? Aquele zambujeiro que vai ser enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. Nesta questão, ele chama de primo, de primeiro. Tá bem? É muito interessante se a igreja, principalmente os mais novos, né, se especializassem nesta questão dos termos bíblicos. Veja, numa parte ele é chamado de unigênito, em outra parte ele é chamado de primogênito, porém, como filho de Deus, o Deus Filho, não há ninguém que se enquadre dentro desta especificação. Por quê? Porque agora já vem para a parte da deidade, da divindade, da eternidade, de não ter princípio, começo e não ter fim. No começo e não ter fim. E muitas vezes nós ficamos, às vezes, até, vamos dizer assim, atabalhoados em determinadas coisas. Por quê? Porque nós simplesmente não conseguimos, não temos como entender determinados termos, determinadas palavras. E isto limita o nosso entendimento. Limita o nosso entendimento. Então, vejam, nós falamos aqui que o verbo se fez. Não foi obrigado a ser. Não foi obrigado, forçado a ser. Veja, a questão aqui eu coloquei como vontade. Por vontade própria ele se oferece para ser. Ele sujeita. Paulo usa, os apóstolos, os discípulos, os escritores bíblicos, usam muito este termo que o Senhor sujeitou-se, ele não usurpou. São termos que nós precisamos nos familiarizarmos. Para quê? Para que possamos entender o ensino, a doutrina, como nós vamos falar um pouco mais adiante. Então nós vemos aqui unigênito, primogênito, único, numa determinada especificidade, dentro do plano de salvação. Também falamos da habitação, que não é só morar entre nós, mas ele participou de todos os aspectos da vida humana, ele participou de todos os aspectos
ele viveu todos os aspectos, excetuando o pecado, fora isso aí, ele chorou, ele sorriu, tá? Ele dormiu, ele sentiu fome, ele se apresentou, ele consolou, ele acalentou, ele se entristeceu, ele se compadeceu. Então nós vemos que ele participa de todos os aspectos da vida humana e até de aspectos que, por causa da nossa natureza pecaminosa, apesar de fazer parte, mas nós pouco utilizamos ou nunca utilizamos determinados aspectos da vida. Por quê? Porque a nossa natureza, agora sim, a nossa natureza extremamente pecaminosa, nos limitou em determinados sentimentos, ou fez com que nós limitássemos determinados sentimentos que são compartilhados por Deus para a nossa vida. Eles voltam a agir ou voltam a fazer parte da nossa vida a partir do novo nascimento, quando o Espírito Santo ele nos faz nova criatura, tá bem? Unigênito do Pai, como está escrito aqui, e depois cheio de graça e de verdade, né? Cheio quer dizer pleno, tudo que fala sobre graça e a verdade, obviamente que nós vamos, por que eu coloquei essa questão destacada, a questão da verdade? Poderia falar sobre a graça, falamos já bastante sobre a graça. Então, cheio quer dizer pleno, completo, não falta nada. Da graça e da verdade não falta nada. Então, nós chamamos de verdade absoluta, apesar do confronto quase que desde os primeiros heresiarcas, sobre o relativismo, que a verdade ela é relativa. O que é verdade para você pode não ser para mim. O que é verdade no Brasil pode ser mentira na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, onde quer que seja. Isto fala da relatividade, quer dizer que, veja, eu não posso dizer que os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, são absolutos. Por quê? Porque a verdade ela é relativa. Tá? Ela é relativa, depende de fatores, depende de crenças, depende disso, e nós sabemos, quando olhamos para a universalidade das Sagradas Escrituras, que ela dá tanto em Chico como ela dá em Francisco. Ela é absoluta, ela é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo se apresenta no capítulo 14 como a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, eu destaquei a palavra verdade para falar deste absolutismo. Tá? Não existe, por mais que se apresente, eu não vou dizer fatos, porque contra fatos não há argumentos, por mais que se apresente, sei lá, o que pode chamar? Algumas hipóteses, né? Algumas até extraídas mesmo dessa... Porque o inimigo ele é astuto, nós vamos falar sobre ele aqui, o pai da mentira, ele é astuto e ele sabe também como e quando, né, deve se envolver, quando e como mudar, como e quando dar um duplo, triplo sentido a uma palavra. Ele fez isso com Eva e ele continua fazendo nos nossos dias. Então nós precisamos tomar cuidado. É aí que entra a questão do Evangelho de João. É que entra o Evangelho de João. Por quê? Para nos precaver, para solidificar, veja, solidificar, para ver o que mais que nós temos aqui? A questão de nos basear, de nos alicerçar, de nos trazer a certeza, tá bem? Daquilo que o Senhor Jesus Cristo representa e sobre o que as Sagradas Escrituras nos revelam. E entra aí a pessoa de João neste contexto, né? Nesta forma de explicação. Entra a pessoa do evangelista João, do apóstolo João. Veja, então no ponto de número 1, como eu disse, nós destacaríamos o terceiro objetivo, as características de Jesus mais enfatizadas no livro de João. Veja, a ênfase quer dizer que ele constantemente ele vai e volta para este assunto e ele dá uma visão, ele traz uma explicação muito mais contundente do que de outras doutrinas. Por quê? A ênfase recai sobre a verdade. E nós vamos falar sobre isso, tá bem? Então vem João fazendo o quê? Combatendo as heresias que questionam
Por que eu separei a verdade? Porque dentro desta palavra está isto aqui, ó. O que os hereges combatiam? A divindade de Jesus Cristo. Quer dizer, eles colocavam Jesus Cristo quando a sua natureza 100% Deus aparecia, eles diziam que não poderia ser. Por quê? Por causa de inúmeros fatores. Aí eles vão trazendo, como eu digo, as hipóteses, né? Hipoteticamente falando, Jesus não poderia ser Deus porque a carne, se ele está encarnado, não pode porque a carne é totalmente pecaminosa. Eles não conseguem fazer esta distinção. Ele não poderia ser 100% homem, porque para ser 100% homem, ele teria que pecar. Ora, irmãos, qualquer jovem frequentador da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina nas nossas igrejas, já estão mais do que cientes desta doutrina. Mas, como eu disse, é preciso nós continuarmos nos mantendo. É como se fosse um médico. O médico, ele está ali. Ele vai poder expressar que ficou não sei quantos anos de faculdade, depois de residência, depois ele fez isso, especialização. Mas se ele parou no tempo, meu amigo, imagina hoje um médico, um obstetra, vamos dizer assim, aquele que acompanha, o médico que acompanha a gestação, a gravidez de uma mulher, auscultando o coração do bebê, ainda com aqueles aparelhinhos que ele colocava no ouvido, que parecia um retrós, um cone de lã, de linha, e aquele... Não, hoje nós temos aí a visualização do feto, da criança, né? Do feto não, da criança, que já é um ser vivo desde a sua concepção, já tem a imagem em 3D, tem imagens que praticamente você vê, já dá para ter uma ideia, né? Como se fosse uma foto ainda não revelada daquela criança. Então vejamos que apesar de todo o conhecimento que nós podemos adquirir, nós precisamos continuar neste conhecimento, neste crescimento de conhecimento, como disse Oséias, como disse o apóstolo Pedro, que nós precisamos crescer no conhecimento e nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Senhor, né? Quer dizer, conhecer a palavra de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam bem, eles apresentavam estas hipóteses, obviamente que eram hipóteses facilmente derrubadas, por quê? Por fatos. Ora, como eu já disse, contra fatos não há argumentos. E os fatos são expostos pelo evangelista João de maneira sábia, contundente e que não conseguia. Veja que não consegue. Este combate, né, lembrando de Judas também, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, nós vamos falar sobre isto aqui. Vejam bem, estas heresias, o que elas querem? Elas vão se opor, elas são o oposto. Oposto do quê? Veja, dentro do objetivo do primeiro tópico, nós temos a solidificação da fé. Ora, a fé aqui, nós não estamos falando daquela parte de ver o invisível, de tocar o intangível. Ora, sem fé... não, nós estamos falando do quê? A fé como escopo doutrinário. Tá bem? E dentro do escopo doutrinário das Sagradas Escrituras, da fé cristã, das nossas declarações de fé, nós temos a cristologia. Ora, a cristologia nada mais é do que a logia, quer dizer, o estudo, o tratado a respeito de quem? De Cristo. Cristologia. E dentro da cristologia nós temos aí as duas naturezas de Cristo. Tá bem? 100% homem e 100% Deus. Já tem pessoas aí combatendo a questão do 100% homem, né? As duas. Então nós temos uma pessoa, vamos repetir sempre, uma pessoa, que é Jesus Cristo encarnado, com duas naturezas. A natureza humana, obviamente ele encarnou para isto, e a natureza divina, onde nós dizemos que ele é 100% Deus e 100% homem, tá bem? Já está havendo aí alguns controversos trazendo, mas, como eu disse, para o estudante interessado, aquele crente que não falta na escola bíblica dominical e presta atenção, fica dentro da sala, prestando atenção no que o professor está falando, ou também o crente que é assíduo aos cultos de doutrina e não fica indo toda hora no banheiro, bebendo água, isso, aquilo, outro, mas está sempre prestando atenção. Nós vamos entender que, veja, as heresias elas vêm como uma oposição, é uma parede, é uma barreira que tenta fazer com que
a igreja não viva a fé verdadeira, ela não professe uma fé verdadeira. E esta fé, ela é, como disse Tiago, tá? Ela é demonstrada. Demonstrada. Tiago disse, me mostra a sua fé sem obras e eu te mostro a minha demonstrada. Deve ser isso aqui, né? Demonstrada. Ela é demonstrada. Ela é praticada. Também a verdadeira fé. Ela não fica só no campo da ideia, não. Ela vem para fora, ela é externada através do quê? De obras, como disse o apóstolo Tiago. Tá bem? Já falamos sobre o que é a solidificação, mas qual é a ideia da heresia? A heresia é se opor à fé. Se opor à fé como? Aos ensinamentos, à doutrina. Fazendo com que a igreja não vivesse, no tempo de João, não vivesse a doutrina de Cristo, mas ela fosse apenas mais uma ramificação do judaísmo, tá bem? Trazendo lá seus ensinos, seus objetos de adoração, seus objetos de culto, vamos dizer de adoração não, porque dá a entender idolatria, mas os seus objetos de culto, a sua forma, a sua liturgia, eles simplesmente queriam. Nisso estavam os judaizantes, estavam os gnósticos, nós já falamos bastante sobre isso. Também você pode ver em outras aulas também. Então, veja, os hereges, eles participam nos dias de hoje da mesma maneira. Eles vêm com eles se opõem, né? Eles são uma barreira, tá? Eles sabem que eles não conseguem deter a Cristo na questão da salvação, mas eles conseguem deter o bom prosseguimento da igreja, o andamento da igreja, o progresso da igreja, tá bem? E dentro do que? Das heresias. Mas quando João vem e ele demonstra por fatos que Jesus Cristo está enquadrado naquilo que agora ele está ensinando, ele simplesmente solidifica. Lembra quando eu usei a visão da solidificação dos três estados da água, né? Quais são os três estados da água? Líquido, sólido e a solidificação, que é o sólido. Né? Qual é o estado sólido da água? Quando ela é colocada em baixíssimas temperaturas e ela vai endurecer, ela vai se tornar uma pedra. Ela continua sendo água, mas o seu estado foi modificado. Tá? Ela estava líquida, agora ela está no estado sólido. Solidificação, então vamos chamar aqui de inculcar de uma tal maneira na mente do cristão esta doutrina, esta defesa, este ensinamento, para quê? Para que a sua fé, para que a sua crença nos ensinamentos das Sagradas Escrituras estejam solidificados. E tudo que é solidificado, veja, água, é fácil, você joga lá, ela simplesmente espalha. Se você jogá-la num lugar muito quente, ela vai evaporar. É o gasoso, é o estado gasoso. Mas se você pegar uma pedra de gelo, você, dependendo do tombo que você der, dependendo da situação, ela se tornou ser resistente agora. Vai ser um pouco mais difícil de quebrar, vai ser um pouco mais difícil, vai demorar um pouco para ela retornar ao seu estado original, que é o líquido. Quer dizer, quando nós falamos de solidificação, nós falamos do quê? De uma resistência, de uma dureza, não estou falando de durabilidade, de uma dureza maior, para quê? Para que aos confrontos vindo, as oposições, os ataques dos hereges vierem contra a doutrina que está na vida do cristão, o cristão simplesmente está solidificado, ele está bem baseado, ele está bem alicerçado na palavra do Senhor. Tá bem? Então nós vimos aqui a questão do combate, no ponto de número 1, que é destinatários e linguagem do livro. Eu já falei sobre isso. O destinatário é a igreja toda, tanto no tempo de João, seus contemporâneos, até os nossos dias. Tá? É para a igreja, e enquanto, como nós vemos, será o próximo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que a história da igreja ainda não terminou. Ela não teve um fim. Você vê, quando você presta atenção em Atos dos Apóstolos, você não tem uma bênção apostólica, você não tem um amém, você não tem uma conclusão, um ponto final. Pelo contrário, o último versículo termina assim: Paulo estava num determinado lugar. Acabou. Por quê? Porque a história da igreja ainda está sendo escrita.
tá bem? Os atos do Espírito Santo também, alguns gostam de chamar o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, eles continuam acontecendo nos nossos dias, em todos os sentidos, principalmente nós de linhagem pentecostal. Aí é que nós acreditamos também nas ações do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo também ainda tendo efeito nas nossas vidas nos dias de hoje, porque não somos cessacionalistas. Nós não acreditamos que os dons cessaram com os apóstolos, como algumas linhas de doutrina, como algumas igrejas acreditam, algumas denominações, né? Vamos mudar a palavra igreja para denominações, porque a igreja ela vai morar no céu e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. O que nós temos são denominações, tá bom? Denominações pentecostais, denominações calvinistas, denominações tradicionais, denominações e algumas denominações hereges também. Tá bem? É onde nós precisamos tomar cuidado. E partindo para o ponto de número 2, vai falar sobre outras distinções, quer dizer, outros destaques que o Evangelho de João, que João ele faz questão de ser, logicamente que essa questão não é somente dele, ele é inspirado, não podemos nos esquecer da inspiração do Espírito Santo sobre os 40 homens que ele inspirou para que eles escrevessem aí os 66 livros que compõem a nossa Sagrada Escritura e também o tempo, né, que foi, vamos falar um pouco de bibliologia, então, cerca de 1.600 anos que foram para compor, né, a composição e depois o fechamento, o fechamento canônico das Sagradas Escrituras. Nunca nos esqueçamos disso, tá? Por mais que nos leve a pensar que são características de discípulos que aprenderam isso com Cristo, sim, porém a inspiração do Espírito Santo, como Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é apta, é onde nós precisamos estar muito mais atentos, tá bem? Que não é só uma doutrina de homens, não é um ensino de homens, é a inspiração do próprio Deus sobre este homem para que ele escreva sobre determinados assuntos, tá bem? Então, primeiro, antes do homem, nós temos que ver Deus inspirando este homem, tá? Não é meramente... Nós vemos essa qualidade no apóstolo Paulo, né? Quando ele está escrevendo, ele diz, assim diz o Senhor. Daqui a pouco ele diz, agora não é mais o Senhor, agora sou eu que estou falando. Quer dizer, das minhas experiências, da minha vivência, da autoridade que eu tenho como alguém que viu e falou com Cristo. Então ele vai falar, agora não é o Senhor, agora sou eu. Veja, mas isto não quer dizer que quando ele cita esta frase, ele está tirando o Espírito Santo da equação, da situação, de maneira nenhuma, pelo contrário, ele corrobora esta participação, tamanha autoridade que o Espírito Santo deu a ele para escrever, vamos dizer aí, suas 13, né? Facultado a Paulo 13 epístolas, tá bom? Então veja, tudo disso nós entendemos que há uma revelação, quer dizer, há uma inspiração. O Senhor Espírito Santo, ele revela, e eu quero utilizar esta palavra no ponto de número 2, na questão de outras distinções, quer dizer, de outros destaques, tá bem? De outras particularidades do Evangelho de João para a Igreja do Senhor. Veja, o ponto de número 2, eu destaquei aqui como Cristo se revela. Acabei de falar sobre a inspiração, sobre a revelação de Deus. Então, como Cristo se mostra? Olha, Jesus Cristo se revela, ou se mostra, ou se apresenta como Salvador. Nós falamos bastante, sempre falamos a questão salvadora da morte substitutiva, vicária, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós estamos falando de divindade de Cristo, tá bom? Só Deus pode salvar? Sim, tá? Mas eu não quero falar sobre isto. Veja, eu quero falar sobre esta divindade numa questão que levantou uma irritação muito grande dentro da religião judaica, e que ainda dos judaizantes, eles tentam com suas heresias. O que são os judaizantes? São aqueles que ainda querem, por A mais B, vamos dizer assim, inserir na liturgia cristã
que nos foi ensinada por Cristo, elementos da fé judaica. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os elementos da fé judaica é uma coisa. O nosso elemento da fé cristã é Cristo, por isso o nome cristã. Bem, por isso o nome cristã. Chegarmos mais perto de Cristo possível, tá? Não como cristinhos, mas chegando à estatura de varão perfeito. E quem é o modelo da estatura de varão perfeito para a igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? Então vamos mais adiante. Então eu quero usar, dentro destas duas classificações, na revelação, como Cristo se mostra, se revela para os seres humanos no tempo em que ele esteve como homem no meio de nós, aquilo que mais perturbou os judeus, que era a questão de perdoar. Lembra daquela feita? Como ele diz, o que é mais fácil dizer? Levanta, toma a tua cama e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Pronto, já foram pegar em pedra, herege, ele diz que é Deus, mas veja, ele tanto perdoa que a questão da cama debaixo do braço do homem agora vai demonstrar também o quê? Algo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Apesar de nós acreditarmos em outras coisas que ajudam também na cura, mas a cura definitiva só podia ser naquele caso, como a medicina era muitíssimo precária. Hoje nós temos, como eu já disse, né, nós temos elementos aí dentro da medicina que são, vamos dizer assim, de ficar de boca aberta. Porém, veja, Jesus Cristo se revela como Salvador e perdoador. Os próprios homens disseram, mas espera aí, como é que você diz que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus. Obviamente que nesta frase, o que ele está identificando? A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os homens, mesmo sem querer, ou mesmo na sua ira, eles sempre corroboraram com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve uma luta muito grande entre ciência e religião, mas hoje o que acontece? A ciência, ela corrobora em quase 100% das situações com os relatos bíblicos. A arqueologia, a medicina, uma infinidade de áreas dentro da cultura, dentro das ciências, que corroboram com as Sagradas Escrituras. Veja, a Bíblia não precisa mudar. Então, vê, o interessante, eu quero destacar a questão dentro do Senhor se mostrar aos homens, do Senhor aparecer, do Senhor se revelar, a questão de perdoar pecados. É uma questão que, quando nós analisamos na Bíblia, nós vamos ver que isto solidifica muito mais a fé. Por quê? É um ponto, tá, salvador, mas o ponto de perdoador, a outra questão era se apresentar como rei, aí que os judeus ficavam bravos, mas a questão de perdoar, é chegar a um ponto de dizer para ele, isso é heresia, porque somente Deus pode perdoar pecados. Ora, e o que eles estão fazendo com esta declaração? Eles simplesmente, ao invés, eles estão tentando se opor, mas pelo contrário, eles solidificam a fé do cristão, mostrando isto, a partir do momento que somente Deus pode perdoar pecados. Tá bem? Então vamos mais adiante. Quer dizer, o Senhor pode apagar os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento. E quando os hereges tentavam se opor, o que eles queriam? Eles queriam expressar isso aqui, ó. Se ele não é Deus, logo, tudo isto não passa de mentira. Quer dizer, todas as atuações, tá? Seja na cura, na alimentação, os milagres do Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, tá bem? A sua demonstração de poder, não demonstração no caso de exibicionismo, não é isto, mas quando ele aquieta o mar, quando ele aquieta o vento, quando ele sacia a fome de milhares de pessoas, quer dizer, se ele não é Deus, logo, né, chegamos a uma conclusão, logo, isto tudo não passa de mentiras. Isso tudo o quê? Toda a doutrina pregada pelos apóstolos, toda a profecia vacinada pelos profetas, todo o ensinamento trazido a nós pelas Sagradas Escrituras não passa de mentiras. Eles tentam comprovar isto, mas João também, como ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, tá? Guardem bem isto aqui, ó.
logo, se ele não é Deus, quer dizer, ou então, se ele não é Deus, logo, tudo isto não passa de mentiras. Era o que eles estavam tentando fazer. Veja, até no ato da ressurreição, ele disse, em 3 dias eu vou ressuscitar, o Senhor Jesus Cristo. E isto deixou os fariseus, os religiosos judaicos em polvorosa. E foram lá e pediram para o administrador colocar aí um número, colocar um número maior de guardas para que os discípulos não fossem mais lá à noite e tal. Não conseguindo fazer isso, eles combinaram uma mentira. Diz que vocês dormiram e os apóstolos vieram, os discípulos dele vieram e tiraram ele à noite e vocês nem viram. Então vejam bem, eles foram criando, né, tentando criar fatos. Os guardas dormiram, esconderam o corpo dele. Tanto é que esta ideia, quando as mulheres vão até o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim por hora, elas encontram com um anjo e chamam ele de jardineiro, né? O jardineiro. Ele diz assim, onde é que o Senhor colocou o corpo dele? Nos diga que nós vamos buscar. A ideia da ressurreição ainda não está solidificada na mente dos discípulos, sejam os homens, sejam as mulheres. Então ela diz, nos dias onde está, até que a célebre frase é citada, por que é que vocês estão procurando o vivente no meio dos mortos? Aí se lembram, como os 2 discípulos no caminho de Emaús, se lembram do quê? Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hora? A hora em que ele mesmo demonstra que está vivo. Quando Jesus está partindo o pão para a comunhão com os 2 discípulos do caminho de Emaús, seus olhos são abertos e ele simplesmente agora está em outro lugar. Não é que ele desaparece, né? Ele está em outro lugar. Da vista deles, ele sumiu. Como Deus, ele é onipresente. Ele vai estar em outro lugar agora, revelando, transmitindo, mas ao mesmo tempo. Aí você pode dizer, mas o Senhor, ele diz que ainda não podia ser tocado porque não tinha sido glorificado, e mais hipóteses, mais heresias tentando confundir a igreja. Tá bem? Então vamos lá. Somente Deus pode perdoar? Então Jesus Cristo é Deus porque ele se revela como perdoador de pecados. Tá bem? Ele apaga as nossas transgressões. Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Vamos para o tópico de número 3, né? Que a nossa hora já está avançando. E neste mesmo momento, o que ele faz? Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Faz promessas e intercede ao Pai por eles. É a oração intercessória, como agora no ofício vamos colocar, no ofício de sacerdote, do sacerdote. Ele vai agora apresentar a sua oração sacerdotal, capítulo 16, 17, 18, 19, do Evangelho de João. Também o ponto de número 3, a identidade de Cristo. Quer dizer, quando nós falamos de identidade, nós falamos de qualidades ou de alguns destaques pessoais da pessoa, né? Pessoais da pessoa, do indivíduo. Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da identidade. O que é a identidade? Nós conhecemos, né? Temos o RG. Ali consta todas as informações necessárias para que o órgão estadual, federal, municipal, em qualquer área, ali ele tem todas as nossas informações. Por isso é um documento obrigatório. O porte do RG, que nós chamamos de identidade, o porte do CPF, o porte da CNH, são documentos obrigatórios. Mas hoje nós vemos a tamanha a funcionalidade da questão da identidade do RG, que todos esses documentos estão ali e ainda contém uma foto. Quer dizer, ele tem tanto a comprovação como documentos, mas também pela aparência ele sabe que é você. Mas mesmo assim, se levantar alguma dúvida, eles vão mais a fundo para reconhecer. Então a identidade de Cristo, o que é que revela ele como Cristo, como Deus, a sua divindade, o que é que nos revela quais são os fatos que revelam a divindade, a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os hereges tentam combater e João faz o quê? Primeiro, ele demonstra ele como verbo.
tá bem? O verbo, que nós já falamos aqui. Outra particularidade, estava com quem? Com Deus desde o princípio. Agora, que princípio é este? Tá? Quando nós lemos o Gênesis, o Bereshit, quando nós lemos o começo de tudo, os princípios de tudo, de todas as coisas, nós vemos que Deus está com ele desde o princípio. Tá? Então, ele está na criação, de tudo que nós temos hoje, do globo, do sol, da lua, das estrelas, de tudo, da natureza, das águas de cima, de baixo, das águas salgadas, das águas doces, potáveis. Ele é o criador de todas as coisas. Porém, este princípio ele vai se remeter também à eternidade. Tá? Aí você fala, tem princípio na eternidade? Não tem. Não tem. Mas, veja que o verbo, ele existe eternamente. Ele não tem começo, não tem fim. Mas estava com Deus desde o princípio. Posso ligar isto aqui ou quê? Veja, a eternidade como um atributo divino. Tá bem? Um atributo de Deus. Somente Deus é eterno. Aí você diz, mas e os anjos? São imortais, porque eles foram criados por Deus. E os demônios? A mesma coisa. E os homens? Também são mortais. A alma do homem é imortal, não é eterna, ela é imortal. Obviamente que na separação, o mortal, o pó, volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Tá bem? A questão da transformação no arrebatamento não será este corpo totalmente corrompido, danificado, estragado pelo pecado, mas um corpo igual ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Nós já falamos também em outras aulas sobre isso. Tá bom? Então nós vamos ligar este princípio, vamos ligar então ao Gênesis, tá? Para não ficar muito complicado. Na criação de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo está lá. E a observação de João é esta: sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós nos remetermos ao Gênesis, tudo foi feito naquele dia. Tudo naqueles 6, 7 dias que nós chamamos, que nos apresenta a Bíblia, foram feitos por quem? Se sem ele nada do que foi feito, tudo foi feito por ele. Através do quê? Do nada. Tá bem? Do verbo bará. Tudo foi feito do nada, não existia nada. Deus não precisa de um princípio, de uma partícula, Deus não precisa de um núcleo, Deus não precisa de um verme microscópico, por mais microscópico que ele seja, o Senhor não precisa. Ele pode criar do nada. Tá? O seu poder criativo, a criação no Gênesis, nós vamos ver que não existia nenhuma partícula de H, nem duas partículas de H, uma partícula de O, quer dizer, de hidrogênio, de oxigênio, para ter uma partícula de água, ou dentro da tabela periódica, você vai ver ali, não existia nada, simplesmente ele disse haja e houve. Por quê? Por causa do poder da sua palavra. Então, veja, sem ele nada foi feito, porque se ele não participa, não tem a criação e também não precisou de nenhum princípio para criar tudo que existe hoje. Ele criou do nada com o poder da sua palavra, tá bem? Sem ele nada que... veja, se fez de novo, nós temos se fez aqui, nós temos se fez aqui, tá? Nós temos se fez aqui, tá bem? Nada do que foi feito sem ele se fez. E aqui nós voltamos à questão da sua encarnação e da sua habitação, que nós já falamos lá no início. Ponto de número 3.2, já 3.2, são quatro tópicos essa lição. 3.2 vai nos ensinar que o objetivo de João era que os seus destinatários, crescem, que Jesus não é SC, são 2 S, então crescem, acreditassem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Tá bem? Consequentemente, ele vai também falar da vida em seu nome. Bem? Então, o público-alvo é a igreja. Tá bem? São os cristãos de todos os tempos. O seu objetivo é demonstrar esta particularidade do Senhor Jesus Cristo como o quê? Como Filho de Deus, tá bem? Ou Deus Filho.
a segunda pessoa da Trindade. E esta doutrina, o que ela traz para nós? Qual era o objetivo? Qual seria o atingir o alvo? Seria o quê? Que a igreja acreditasse de uma tal maneira e recebesse a vida eterna. Não somente a vida, né? Não que seja isso que está escrito aqui. É vida em seu nome. Ter vida em seu nome. No nome de quem? No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não é esta vida que nós conhecemos limitada, mas a vida eterna, que nunca vai acabar, que nunca vai passar. A eternidade. Que hora que a vida começa? A partir do momento em que nós morremos. Se vamos falar da vida eterna com Deus, lá nos céus, na sua habitação, nós precisamos morrer ou sermos transformados, porque a carne e o sangue não têm lugar no céu. 2, se falarmos da vida terrena, precisamos morrer para o mundo. Precisamos morrer para o mundo, sermos nova criatura, porque nós somos cidadãos dos céus. Este mundo a qual nós estamos não nos pertence, nós não também pertencemos a ele, mas o objetivo de João, mostrando o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, é o quê? Tanto a vida eterna quanto uma vida transformada. Você pode olhar dos dois jeitos. A vida aqui na terra, então eu tenho que ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Na vida eterna, eu tenho que morrer, vamos dizer, fisicamente, não tem outra maneira de eu ser assunto aos céus, a não ser o arrebatamento da igreja, para que eu fale sobre isso. Veja, vamos ligar novamente a questão do princípio. Antes que Abraão existisse, essa foi um questionamento, quando o Senhor Jesus Cristo está conversando com uma determinada casta de judeus. E ele diz assim, veja, mas como assim? Você não tem ainda 40, vamos colocar que eu não lembro a data. Você não tem ainda cerca de 40 anos, 70 anos, e diz que é mais velho do que Abraão. Como assim? Abraão veio aqui, esteve aqui, nosso pai Abraão, há muitos anos, há centenas de anos. Mas o que que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando? Que antes de Abraão ele já era. Ele está dizendo que ele está revelando novamente a sua eternidade. Tá? Que vai ligar ao princípio da criação e vai ligar ao princípio ali da criação celestial. Porque a criação, todos os habitantes que hoje estão no céu, ali, né, anjos, arcanjos, querubins, serafins, blá, 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 todos eles foram criados também. A partir de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a sua, aleluia, a sua maravilhosa eternidade, tá bem? Que vai mostrar a sua divindade. Ele está revelando novamente a sua divindade, tá bem? Ou a sua deidade, porque Jesus Cristo é Deus. Tá bom? Vamos mais adiante, o número 4, a verdade, né? Outra coisa interessante também. Veja, nós falamos sobre a identificação de Cristo. E como ele se identifica? Tá? Começamos com a frase desde lá do Êxodo, né? Eu sou. E o escritor ele nos relata que a verdade recebe bastante ênfase no Evangelho de João. Mas que verdade é esta? Veja, a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo se declara como sendo, como se ele é, ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Quer dizer, esta verdade, qual verdade? Cristo como a verdade, aqui está falando de Cristo. E por que bastante ênfase? Porque os hereges estavam combatendo esta verdade. Estavam combatendo Cristo, eu sou a verdade. Tá bem? Então nós temos no tópico de número 4, a verdade. A verdade que recebe muita atenção, muita ênfase, no sentido de que, de João se opor aos hereges, mostrando que Cristo é a verdade. Ele é a verdade absoluta, suficiente. Tá bem? Quando nós olhamos aqui, depois nós vemos outra definição também, né? Que todo aquele, veja, ele vem, todo aquele que é da verdade, ele ouve a sua voz, ele vem para a luz.
todos os que são da verdade, quer dizer, todos os que são de Cristo. Vamos nos lembrar das ovelhas? As ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então, quem é da verdade, ele vem para a verdade. Quem é da luz, vem para a luz. E quem é a luz verdadeira? Apesar de João, no capítulo 1, dizer que os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala que aqueles que são da luz, eles vêm para a luz. Olha lá, eles vêm para a luz. Por quê? Quando ele diz vem para a luz, olha aqui a declaração: eu sou a luz do mundo. Quem é este eu? Jesus Cristo de Nazaré. E todos aqueles que são da luz, que são da verdade, eles vêm, eles se encaminham, eles são trazidos para a verdade que é Cristo, a luz que é Cristo, tá bem? Agora, todo este ensinamento se opondo a quê? Ao pai da mentira, que é aquele que utiliza os hereges. Ele utiliza, ele influencia, ele muda a verdade em mentira e serão os seus arautos, tá bem? Mas os da verdade, se Jesus Cristo é a verdade, os que são da luz vêm para quem? Vêm para Cristo. Os que são da verdade vêm para quem? Vêm para Cristo. Os que amam a mentira e as heresias vão para onde? São chamados de filhos das trevas. Filhos das trevas. Tá? São aqueles que são, infelizmente, influenciados pelo maligno. Quer dizer que todo aquele que anda na mentira, que aceita a heresia, que apostata da fé, que decai da fé, que prefere doutrinas de demônios e de espíritos enganadores, eles estão, infelizmente, atrelados ao diabo. E os que se fazem amigos deles, se fazem inimigos de Deus. Tá bem? Então, nós falamos aí sobre algumas particularidades, né, do Evangelho de João, algumas características, obviamente, que nós precisaríamos de muito tempo para expor toda esta doutrina, né, da cristologia. Só no Evangelho de João nós precisaríamos de muito tempo, tá bom? Mas espero ter contribuído, abrindo algumas portas, né, aguçando a sua curiosidade, boa curiosidade, para você buscar mais elementos por si só, através do